lembrando para vocês algumas premissas básicas, né, que são muito relevantes da teoria daquilo que hoje se chama de teoria da prosperidade, mas na verdade há muita controvérsia, mas existem algumas coisas que nós hoje aceitamos como tal. O princípio mais elementar tem a ver com os três, digamos assim, os três sinais, né? Quem leu a grande obra do M.J. DeMarco certamente já ouviu falar disso, mas a gente tem que recitar para que vocês entendam o porquê de cada tese, o porquê de cada história, o porquê de cada técnica, né? M.J. DeMarco dizia que se você estiver fazendo aquilo que te leva à prosperidade, então você vai ter três sinais na sua vida. O primeiro sinal é que você vai começar a ter dinheiro. E ao começar a ter dinheiro é porque você está fazendo as coisas de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais lógica, portanto, cumprindo o mantra de Deming, que é fazer mais com menos, e isso naturalmente faz com que comece a sobrar dinheiro, a existir dinheiro na sua vida. Não quer dizer que você vai ser a pessoa mais rica de todos os tempos, mas dinheiro aos poucos vai parar de ser problema. A segunda coisa, que é um sinal muito relevante, tem a ver com o fato de que você precisa ter um outro sinal. E que sinal é esse? É que você tem que ter saúde, ou seja, você precisa dedicar boa parte do seu dinheiro e também você precisa ser tão produtivo e eficiente a tal ponto que você vai dedicar esse esforço para cuidar da sua saúde. Afinal de contas, um morto não pode ser próspero, né? E M.J. DeMarco também recita o terceiro sinal. E que sinal é esse? É que você também tem que dedicar tempo e dinheiro para ter bons relacionamentos. Pessoas harmônicas costumam ter prosperidade por longevidade. Ou seja, relacionamentos, bons pais, bons filhos, bons trabalhadores, bons empreendedores, pessoas que, portanto, se relacionam e se harmonizam, e isso acaba gerando oportunidades, gerando situações que realmente acaba chegando até cada um de nós. Então, isso é muito desafiador. Nós já mostramos em várias situações que nós podemos fazer isso, tanto com técnicas que tenham a ver com produtividade, tanto com alguns princípios filosóficos milenares. E nesses nossos encontros aqui, nós estamos fazendo uma explanação a respeito de uma tese também milenar, que diz basicamente o seguinte: o ser humano é capaz de qualquer coisa. Nós podemos realizar qualquer coisa. Nós podemos construir qualquer coisa. Nós podemos fazer com que os sonhos ocorram e aconteçam na vida prática. Acontece que nós vamos tendo aquilo que o poeta Drummond de Andrade falava em suas poesias, em que ele afirmava que havia uma pedra no meio do caminho. Ou seja, você vai caminhando pela estrada da vida na tentativa de realizar aquilo que se propôs, mas aí você se depara com as pedras, ou seja, com os problemas, com as dificuldades, com as barreiras, que são as resistências que são postas contra o seu projeto, contra o seu sonho, e aí de repente você tem que, para conseguir realizar, descobrir e implementar o meio de superar, destruir ou contornar aquilo que milenarmente se chama de óbice, que é um outro nome para problema. Então nós estamos fazendo aqui um breve curso que é introdutório à teoria geral do problema. Nós vamos abordar alguns aspectos ligados à teoria geral do problema. Nós abordamos a questão da ênfase decisiva, que é uma situação feita especialmente a partir da história do imperador Júlio César, que é o imperador romano, que nos deixou aqui grandes exemplos e que nós colocamos aqui na aula número 1, que é a introdução da introdução. Na aula anterior, a aula passada,
nós falamos a respeito da pergunta essencial da vida, que é o exemplo dado, por exemplo, pela história do filósofo Aristóteles, né? Aristóteles, ele nos mostrou que todos os problemas devem ser tratados pela sua raiz. Ou seja, você se depara com a situação e aí você deve fazer a grande pergunta: por quê? Por quê? Se você fizer a pergunta por quê 5 vezes, segundo Aristóteles, então nós vamos achar a causa raiz, e matando a causa raiz, aquele problema tende a não se repetir ou não se perpetuar em nossa vida. Acabamos aí demonstrando que no final do século XIX, um grande industrial, um grande industrial japonês, fez uma grande revolução por causa dessa pergunta essencial, que era o senhor Sakichi Toyoda, no Japão, o fundador da Toyota. Ele fez essa revolução a partir dessa pergunta essencial da vida, e hoje aquilo que nós chamamos de qualidade total também faz essa mesma pergunta. São conhecidos como os 5 whys ou 5 porquês nos círculos de controle da qualidade. Ou seja, quando você vai vendo o que se chama de prosperidade, na verdade, essas teses, elas são, muitas delas, milenares, algumas centenárias e outras que vão permeando, uma teoria aqui, outra ali, mas que tem a ver basicamente com isso. Ou seja, um bom uso do tempo, uma harmonia pessoal, um cuidado com a saúde e uma gestão eficiente de vida ou de empreendimentos ou de sonhos. Isso é fundamental, não é? Hoje nós vamos tratar a respeito de uma tese que nasceu há mais ou menos 4.000 anos. Essa tese nasceu num país que está sendo muito comentado hoje em dia. Nasceu na China. Lá na China, aquelas pessoas que eram muitas, né, eles viveram momentos de muita guerra, de muita dificuldade, e basicamente se entendia, né? Confúcio, por exemplo, falava bastante a respeito dessa situação do autodomínio, de você olhar aquilo que te cerca, aquilo que está envolvendo você, e ter a força necessária, a sabedoria necessária, a inteligência necessária para ir direto ao ponto e fazer o que tem que fazer. Então, nós vamos falar hoje sobre essa teoria milenar, que se chama teoria da envoltória, surgida na China. E interessante que nós estamos vivendo um momento dramático da nossa história, estamos vivendo aí uma situação de pandemia, há diversas acusações de uso político, há situações graves com consequências econômicas, e certamente há muita dificuldade porque, com certeza, muitas pessoas estão morrendo e já morreram, não é? Então, diante disso, é que vem aqui a nossa temática, não é? Afinal de contas, o que é essa tal de envoltória? O que isso tem a ver com pandemia e o que isso tem a ver com as atitudes empreendedoras, né? Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Vamos indicar alguns livros decisivos a respeito disso para vocês. E, claro, vamos tentar abstrair daí alguns conselhos. E certamente hoje nós vamos abstrair pelo menos 36 pequenos, mais profundos conselhos. Aliás, esses 36 conselhos da teoria da envoltória, elas são discutidas principalmente por estrategistas. Então, eu espero que você tenha a oportunidade de olhar isso e fazer uma análise sobre sua vida, seus projetos e os seus empreendimentos, e até mesmo sobre como você pretende levar as situações aí na sua vida, e pensar o que você pode fazer com isso. Para início da nossa conversa, eu gostaria de trazer aqui um pensamento inicial deste autor famosíssimo, né?
Eu li muito a sua grande obra na minha infância e também na minha adolescência. Eu acredito que eu já vi esse livro assim muitas vezes. E acho que a maior parte das pessoas presentes aqui já leram ou pelo menos ouviram falar muitas vezes. Eu não sei se a expressão é exatamente assim, mas eu cito o nome dele como Antoine de Saint-Exupéry. Era um francês ou belga, enfim, europeu, e ele escreveu este livro famoso, O Pequeno Príncipe. Então, neste livro, ele marcou gerações e faleceu de uma forma um pouco trágica, mas vamos ler aqui o seu pensamento. Ele dizia assim: na vida não existem soluções, existem forças em marcha. É preciso criá-las e então a elas seguem-se as soluções. Vamos analisar então o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo assim, ó, veja bem, tem gente que fica esperando uma coisa mágica acontecer, fica esperando que um milagre aconteça e transforme a sua realidade, como grande parte das pessoas que ficam jogando ali na loteria, porque se ganhar na loteria, tudo então será diferente. Mas este autor, ele diz que isso é uma certa bobagem. Ele diz que, na verdade, o que existe na vida são forças, um conjunto de esforços e energias contra e a favor, e que estão, portanto, caminhando a um destino. E se você criar essas forças na sua vida, então, ao conseguir fazer isso, as soluções vão começar a acontecer. Em outras palavras, nada vem de graça. Nada vem de graça. Você precisa se esforçar de verdade e de uma forma estratégica e pagar o preço. E aí então, com essas forças colocadas em ação, é que as coisas vão começar a acontecer. É claro que nós podemos tentar trazer aqui um conceito para você. O que é envoltória? A envoltória, segundo o dicionário Aurélio, é aquilo que envolve, aquilo que cobre. E aí, de repente, você pode estar se perguntando, mas, meu Deus, o que isso tem a ver com estratégia, o que isso tem a ver com gestão, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem muito a ver, gente, muito a ver. E por quê? Porque o que a teoria da envoltória basicamente nos afirma é que nós não vivemos sós. Nós não estamos sós. E nós também estamos cercados por pessoas e por seres e por estruturas e por situações, ou em outras palavras, por circunstâncias. E estas circunstâncias, estas situações nos envolvem, muitas vezes nos comprime, nos dificulta a vida, nos faz pensar muitas vezes que não será possível chegar lá adiante e vencer, e também nos faz ter oportunidades para aqueles que percebem aonde estas oportunidades estão e conseguem juntar as forças, os meios e as estratégias necessárias para chegar lá. Então, olhando para essa questão da envoltória, eu vou citar aqui um autor também muito famoso que escreveu uma série de livros, talvez o mais especial deles para mim é o 1984, e ele dizia assim: aquelas pessoas que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Em outras palavras, o George Orwell, ou não sei exatamente se a expressão é essa, mas pelo menos eu sempre me exprimi assim e sempre ouvi dessa forma, ele estava dizendo o seguinte: olha, meu amigo, minha amiga, a prosperidade tem a ver com o risco. Pessoas prósperas,
que são mais produtivas, que ganham mais dinheiro, que cuidam muito bem da sua saúde, vivem em grande parte situações mais arriscadas do que as pessoas que vivem em busca da segurança. Em grande parte, quando você está sob risco, você está buscando a liberdade e você não abre mão dessa liberdade. Quando você está muito focado na segurança, então vai começar a sumir da sua vida o dinheiro, a saúde e vai também começar a desaparecer os bons relacionamentos. Porque sobre isso está sempre girando algo em torno de você conseguir ser pragmático o suficiente para ganhar o suficiente e não morrer de trabalhar, ou seja, poupar tempo, poupar energia e investir em você e nos relacionamentos que te cercam. Então, quando nós olhamos o que está ocorrendo neste momento, que está acontecendo essa série de situações, na verdade, nós estamos envolvidos por essas situações. Estamos sendo muitas vezes aparentemente sufocados. Tem muita gente proibida de trabalhar, tem muita gente proibida de fazer as coisas, tem muita gente que está sendo basicamente levado a uma situação de caos econômico porque a situação do caos de saúde dificulta. Afinal de contas, esse dilema ele está aí em nossa frente, né? É saúde ou é economia? Qual dos dois mata mais, né? Então, cercado por essa situação, e você tem os partidários do lado A, os partidários do lado B, e todos os dois fazendo pressão para que ou se tome uma posição ou se tome outra. Afinal de contas, nessa envoltória em que você sofre pressão de todas as partes, qual é o caminho que você vai seguir? Eu posso dizer para vocês, de todos os escritos que mencionam a respeito disso, provavelmente um caminho que envolva um pouco mais de liberdade, um pouco mais de risco, e quanto mais segurança você buscar, talvez você perca as duas situações. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser pessoas inconsequentes, não é? Então, em torno desse grande dilema, nós estamos constantemente cercados pela escravidão moderna, pelos grilhões modernos, não é? Porque a envoltória, ela te prende, ela te sufoca, ela te tira as possibilidades de ser próspero diante da quantidade de problemas que você vai vivendo, e você começa a perceber que com o passar do tempo, e vai-se o tempo, e você vai olhando, já se vai longe o tempo em que eu sonhava, já se vai longe o tempo em que eu achava possível realizar aquilo outro. Olha como eu me decepcionei, eu não vivi os meus sonhos, não foi possível. E aí, de repente, eu pergunto para você, mas que diacho está acontecendo que você não faz isso? Você já se perguntou por que você não consegue realizar esses sonhos? Afinal de contas, o que está acontecendo? Alguns autores colocam que isso muito provavelmente ocorre porque você está sendo ignorante com relação às soluções. Ou seja, na aula passada nós estávamos mencionando que a primeira coisa que você tem que ter é saber. Ou seja, aquele que sabe pensa, aquele que pensa sente, aquele que sente faz. Quando você não sabe, ou seja, quando você ignora, então você é preso pelas realidades. Naturalmente, hoje tem muita gente preocupada em ter diploma, mas quando você olha para a história, você vê que tinha muita gente preocupada em saber, não em ter diploma, mas em saber, porque o saber quebra a ignorância, saber o que importa. E veja, por exemplo, que hoje nós temos uma prisão moderna fantástica, que é a prisão dos empréstimos. As pessoas que estão hoje assim, puxa, como é que eu vou sobreviver agora? Porque eu tenho contas a pagar, eu tenho os boletos para liquidar, está lá, está vencendo, né? Quer dizer, você não entendeu o poder do dinheiro. O poder do dinheiro trabalha a favor de quem tem.
Então, se você gastou muito, inconsequentemente, ou gastou de uma forma não sábia, agora você tem muito que pagar. E aí, de repente, há um desnível na história. Ao invés de você aproveitar as oportunidades, você agora está vivendo as dificuldades e aumentando o seu grilhão. Nós temos muitas pessoas que são acompanhadas ao longo da nossa carreira e percebemos como a mentalidade prende as pessoas. Como a mentalidade, ela de fato, as ideias que transitam na sua mente, ela realmente pode te prender. Aqui nessa sala mesmo tem algumas pessoas que a gente é muito próxima e a gente conversa muito a respeito disso, não é? Então a mentalidade de fracasso é interessante porque nós não desejamos o fracasso, mas a nossa mente está ali vibrando em direção a isso, né? Existe a falta de ímpeto, baixo nível de visão, relacionamentos tóxicos e um monte de coisas. Como dizia o grande ministro da comunicação da Alemanha nazista, eu discordo veementemente de praticamente tudo que se fazia naquela época, mas nós temos que entender que algumas técnicas foram usadas com maestria naquele momento. E ele dizia basicamente o seguinte: olha, você tem que fazer a envoltória ser usada e dominar as situações. E embora nós já estejamos muito distante no tempo daquele momento da Alemanha nazista, mas hoje isso acontece a todo instante, só que você não percebe. Você está andando no seu carro, em média você vê 27 mil mensagens visuais todos os dias. A maioria de fracasso, a maioria de tentativa de fazer com que você se desvie de um bom caminho, a maioria tentando fazer você cair em tentação, em coisas que não te interessam ou não deveriam te interessar. E em boa parte das vezes é isso que acontece. E você liga o som do seu carro, liga a emissora e você vê e ouve as mesmas coisas, liga a televisão, a mesma coisa. Por onde você for, é isso que vai acontecer, ou seja, a envoltória trabalhando para vencer a tua mentalidade, para vencer e ditar a você como é que deveriam ser os seus relacionamentos, quando na verdade, quando você analisa profundamente, aquilo não vai trazer a você as boas coisas. E esse monte de ruídos que a envoltória desfavorável, ele cerca você, te afasta do entendimento ou do ímpeto ou da capacidade de enfrentar esse grande, poderoso problema ou óbice da vida moderna, que é a envoltória. E aí, voltando ao povo chinês, eles viviam coisas semelhantes, né, ao longo das suas digamos assim, dificuldades, né, porque a China, na maior parte do tempo, foi um país dividido em reinos e que buscava cada um desse reino dominar o outro para conseguir unificar então a China. E aí ocorreram milhares de guerras. Então o povo a todo instante estava envolvido numa guerra. Guerra, gente, de muita morte, de muita doença. E nas guerras eles usavam tudo, inclusive os cadáveres, as doenças dos outros, para infectar os exércitos e a população do reino vizinho, para tentar enfraquecê-los e vencê-los. Então, esta realidade de hoje não é nova, ela é apenas uma realidade com as tecnologias modernas, com o tempo moderno, mas o comportamento ele é milenar, está sendo repetido. Como dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do céu, né? Tudo é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, a gente está repetindo a história. E aí os chineses, ao longo desses milhares de anos de guerras, eles foram conduzindo a um entendimento sobre o que fazer. E vocês vão ver aqui na extensão desta aula que muito disso hoje é usado e que você poderia usar, e a gente vai tentar fazer uma contextualização dizendo assim, ó, se você fizer assim na empresa, se você fizer assim lá na sua
vida pessoal. Então isso provavelmente vai também nessa técnica te ajudar. Agora depende também da sua índole, da sua filosofia de vida, do que você acredita que é certo ou errado, vai depender de alguns detalhes, né? Para isso eu gostaria de fundamentar para vocês a respeito do grande tema histórico sobre o combate à envoltória. É conhecido como os 36 estratagemas chineses. É um livro muito mais venerado pelos chineses do que o famoso livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que nós aqui no Ocidente gostamos tanto de observar e tudo mais. De uma maneira geral, o livro de Sun Tzu não é considerado assim tão forte, tão pragmático como esses 36 estratagemas aí. E aí, no meio lá das pandemias, das dificuldades, das guerras, das homéricas situações de obstáculos que eram criados, os chineses concluíram que os combates a esses problemas, ou óbices, eles deveriam ser feitos a partir de estratégias. Então, que tipo de estratégia deveria ser observado? E eles então perceberam, ou têm um fetiche, não sei como dizer para vocês, com o número 6. Independente ou diferentemente, por exemplo, do mundo cristão, judaico-cristão, que tem talvez um fetiche, uma ligação maior com o número 7, os chineses têm uma ligação muito maior com o número 6. Eles têm então 6 grupos de estratégia e para cada grupo de estratégia eles têm 6 subestratégias. Então, no primeiro grupo nós temos aquilo que eles chamam de estratégias vantajosas. No segundo grupo eles chamam de estratégias oportunistas. No terceiro grupo de estratégias ofensivas. No quarto grupo de estratégias de confusão. No quinto grupo de estratégias de dissimulação. E no sexto grupo, eles chamam de estratégias desesperadas. Então, veja, de acordo com os autores dessa teoria, que na verdade não é apenas um autor, foram muitos generais, várias gerações. Então, essas estratégias ou estratagemas chineses é um compilado de situações em que, nos poucos tempos de paz, eles se reuniam e ficavam pensando, puxa, então nessa situação a gente poderia fazer também tal coisa ou aquela outra. Isso aí funciona, olha. Ou seja, eles estavam olhando a envoltória, observando a realidade. E então, diante daquela realidade, daquela envoltória, propunha-se uma determinada estratégia. E durante as situações, eles olhavam aquilo e diziam assim, bom, então isso aqui vai ser tal. Eu vou começar a falar de cada uma delas, eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, e em um dado momento que tivermos uma oportunidade maior, nós podemos talvez discutir em profundidade cada uma delas, e possibilidades e adequações para o nosso tempo moderno. Mas o primeiro grupo de estratégias são as chamadas estratégias vantajosas, ou seja, pense, para o pensamento chinês, o conflito, a dificuldade é uma constante na vida. E você precisa enfrentar essas dificuldades. E na primeira grande lição, eles diziam que é preciso enganar os céus para atravessar o oceano. Vamos explicar aqui, como vocês podem ver na imagem, você que está participando da sala virtual, está vendo aí a imagem, né? Tem um barco de guerra antigo. Então, essa história nasceu da seguinte situação. Um determinado rei precisava enfrentar os exércitos dos seus inimigos que estavam enfraquecidos, mas os soldados tinham muito medo de viajar pelo oceano.
Então tinha que atravessar um pequeno pedaço de mar, e o rei então ele fez uma festa no navio, e as pessoas ali beberam, ficaram bêbadas e tal, e depois que elas embebedaram, o rei então colocou um cobertorzinho em cada um, deixou eles dormirem, e aí botaram seus barcos para atravessar o oceano, e quando eles acordaram, eles já estavam praticamente chegando à praia do outro país, do outro reino chinês, para começar a guerra. Agora que já estavam lá, então a guerra vai acontecer. Em outras palavras, o primeiro conselho que ele chama de estratégia vantajosa é o seguinte: olha, engane as pessoas, mas faça-os fazer o que tem que ser feito, não é? E isso é muito usado, né? Tem muito usado. Então as pessoas basicamente nos chamam aí para reuniões, e aí vai ter negócios lá? Não, não vai não, chega lá e a coisa acontece, né? Então, muito usado. Então essa é uma primeira grande estratégia para enfrentar as situações que eles chamam de estratégia vantajosa. Segunda situação é o que eles chamam de sitiar Wei para salvar Zhao, ou seja, Wei era um reino chinês e Zhao era um outro. Então, Zhao estava cercado por Wei, mandou o seu poderoso exército, a grande parte, quase todos, para lá, e Zhao estava praticamente perdido, e o reino que era aliado de Zhao fez o seguinte: mandou seus soldados atacar o poderoso reino de Wei, porque ele estava com muito poucas guarnições, e com isso os soldados de Wei tiveram que voltar, né? Tiveram que voltar para defender, e os soldados que estavam tentando sitiar fugiram. Então, basicamente, ele salvou Zhao sem enfrentar um poderoso exército, simplesmente atacando o ponto fraco, né? É mais ou menos assim quando você está fazendo uma estratégia empreendedora. Então você está ali olhando e vendo assim, qual é o ponto fraco do meu concorrente? Se eu atacar isso aqui, ele vai parar de me dar problema naquela outra ponta ali. E então você ataca naquele ponto para forçar uma situação que te favoreça. Essa aqui é uma estratégia vantajosa número 2, de acordo com o pensamento chinês. Outra situação que eles chamam de matar alguém, e eu estou usando aqui, gente, exatamente o que os livros antigos, né, o que a teoria antiga, é a expressão que eles usam, né? Eles usam assim, ó, matar alguém com uma faca emprestada. Então, basicamente, é o seguinte: eles raciocinavam que, já que eu não consigo fazer isso, eu contrato alguém para fazer, não é? Alguém vai ali criar uma dificuldade para o meu oponente, uma dificuldade muito grande, mas não pode parecer que sou eu, porque eu não posso levar essa fama, não é? Então, se você puder fazer isso, então você vai lá e faz. Você usa um terceiro, um quarto, que parece que não tem nada a ver, e aquela situação então ali é criada contra aquele outro, né? E veja que nós estamos falando de situações de muita batalha, de muita dificuldade, e isso acontece em pequenos níveis de batalha também no nosso dia a dia, porque muitas vezes você está assim, cuidando do seu negócio, cuidando da sua vida, e você recebe um ataque de onde você menos espera, quando você acha que é aquela pessoa, aquela empresa que está te atacando, mas na verdade quem está te atacando é um quarto, um quinto, que não vai aparecer na brincadeira. Isso é uma técnica milenar aí dos estratagemas chineses para não dar a sua cara a tapa, digamos assim. Isso parece a eles muito vantajoso, né? Pelo menos de acordo com os livros. Quarta estratégia vantajosa, e eu estou correndo muito porque eu me propus fazer essa palestra ou esta aula no seu devido tempo. Mas o que se pensa nessa quarta estratégia é basicamente poupar energia enquanto o inimigo se cansa. Então, enquanto eles estão correndo, gastando as energias, etc., fique quietinho, não faça no mesmo tempo, não. Veja que tem muita gente que usa isso também no mundo dos negócios e no mundo prático, né? Então, por exemplo, se está todo mundo fazendo propaganda agora, fazendo suas campanhas, então dificilmente a sua campanha vai ser um sucesso, sua campanha publicitária, sua campanha nas mídias sociais.
talvez seja o momento de você recuar, guardar as suas forças e esperar, porque quando todo mundo estiver cansado, agora você tem os recursos e você vai aparecer com muito mais força, muito mais capacidade, entende? De vencer aquele momento ali, não é? Em outras palavras, não faça tudo quando todo mundo está fazendo a mesma coisa. Ou seja, aproveite a chance quando todos cansarem. Este é o momento da oportunidade. Por exemplo, nesse momento agora dessa pandemia, em que tantos estão sem dinheiro, tantos estão precisando vender, aquele que no momento em que tudo estava ficando caro, estava crescendo, e essas pessoas não estavam comprando, eles estavam poupando energia. Agora que está todo mundo cansado, essas pessoas estão comprando a preço de banana, coisas que eles talvez demorariam décadas para reunir os recursos num tempo normal de comprar, né? Ou seja, pouparam energia enquanto o inimigo está cansado. Estratégia número 5, saquear uma casa em chamas. Quando as coisas estão um caos, quando a situação está muito difícil, é que é a hora de você ir lá e fazer o que você gostaria de fazer. Você vai fazer com muito pouco esforço, né? Eu sempre digo que se você analisar o cenário, normalmente os prósperos, ainda que façam isso com ética, na verdade estão sempre assim. Nos tempos de alta eles vivem em baixa, nos tempos de baixa eles vivem em alta. E aí as oportunidades vão aparecer, ou em palavras mais modernas, né? É tempo de aproveitar as situações. Se você nos tempos que não deveria aproveitar, você não ficou gastando os seus recursos, né? Então, saquear uma casa em chamas é o mesmo que aproveitar-se do caos. Estratégia número 6 é você simular um ataque a leste, mas atacar a oeste. Isso aqui foi basicamente por causa de um rei que percebeu que não conseguia vencer as forças inimigas e ele se retirou, destruiu as pontes para que os soldados inimigos não conseguissem atacá-lo, mas em pouco tempo ele começou a mandar os seus soldados reconstruir as pontes. Então, o reino inimigo começou a concentrar a maior parte das suas tropas próximos às pontes para ganhar a batalha, enquanto o grosso do exército inimigo, ao invés de estar nas pontes, meus amigos, eles fugiram, contornaram a montanha, atacaram as cidades de surpresa, pegaram todo mundo assim, bem desprevenidos, porque eles esperavam uma outra condição e venceram, não é? Embora nós estejamos falando aqui muito no cenário de guerra, porque a envoltória é uma teoria de guerra, não é? Isso se aplica muito na vida prática, não é? Tem muita gente que faz de conta que vai comprar um negócio, quem vai investir em um negócio, todo mundo acha que é por ali e cria todas as dificuldades, mas na verdade, secretamente, essa pessoa ou esses empreendedores, eles estão fazendo tudo para silenciosamente fazer o que gostariam numa condição de pouco esforço, né? Então eles estão aproveitando de que a maior parte das pessoas são meio que tolas e estão focando naquele ponto, enquanto ele, na verdade, está indo para outro ponto. Isso é a simulação de um ataque num lado, quando, na verdade, você vai atacar em outro, não é? Em outras palavras, naquilo que importa, fecha sua boca. Quem fala muito, quem fala claramente o que vai fazer, vai viver de dificuldade em dificuldade. E, em outras palavras, nós dizemos assim: os grandes estrategistas e os grandes fazedores parecem que estão fazendo uma coisa, mas com os anos passam, quando o tempo passa, você descobre que eles estavam fazendo outras, bem diferentes, não é? E isso, por incrível que pareça, gera prosperidade, porque faz com que você faça projetos com menor resistência, não é? Bom, acabamos aqui as estratégias vantajosas. E agora os chineses, há alguns milhares de anos atrás, eles nos dizem que há um segundo conjunto de estratégias que eles chamam de oportunistas. Primeira estratégia oportunista é a seguinte:
é você criar alguma coisa do nada, absolutamente do nada. E tem uma história que foi publicada no jornal norte-americano que ensina isso, ou exemplifica isso, de uma maneira assim incrível, embora não seja do tempo da China, do nosso tempo moderno, né? Eu vou ler aqui para você. Um pai chega para o seu filho e diz: filho, eu escolhi uma moça para você se casar. Aí o filho diz: mas pai, eu prefiro escolher a minha mulher. E o pai retruca: mas filho, ela é a filha do Bill Gates, fundador da Microsoft. Aí o filho: bom, então nesse caso eu aceito, vou casar com ela. Aí então o pai procura o Bill Gates e diz para ele assim: ô Bill, eu tenho o marido ideal para sua filha. Aí o Bill Gates, bilionário, quase trilionário, fala assim: puxa vida, mas a minha filha, rapaz, é muito jovem para casar. E o pai: mas olha, este jovem é vice-presidente do Banco Mundial. Aí o Bill Gates pensa bem, fala: pô, então nesse caso, tudo bem, deixa ela se casar. Aí finalmente o pai vai ao presidente do Banco Mundial e diz para ele assim: ó, senhor presidente, eu tenho um jovem muito bem recomendado para ser vice-presidente do Banco Mundial. E aí o presidente diz: mas eu já tenho muitos vice-presidentes. E o pai retruca: mas senhor, este jovem é genro do Bill Gates, fundador da Microsoft. Aí o presidente vai e diz: bom, então nesse caso ele pode começar amanhã mesmo. Entenderam? Esse pai criou uma realidade a partir do nada. Do nada, do nada, do nada, não existia nada. Ele não tinha nem influência nem dinheiro para fazer o seu filho se casar com essa moça. E muito menos ser vice-presidente do Banco Mundial. Mas ele criou a situação, não é? Em outras palavras, se você não for alguém com uma mente imaginativa, você não vai conseguir romper as realidades. E veja, quando eu leio assim os noticiários, eu vejo lá: a junta comercial anuncia que X mil empresas fecharam as portas. É verdade, mas eu também trabalho com muitos empreendedores e boa parte deles estão crescendo nesse momento, não é? Mas eu vejo que estão crescendo e inventando situações novas, e muitas delas inventadas a partir do nada, de um jeito que ainda ninguém fez. Se você fizer a sua mente ficar parada, sinto dizer, mas provavelmente você nunca será uma pessoa próspera. Como dizia Napoleão Hill no seu famosíssimo livro, quem pensa enriquece. Ou seja, raríssimas vezes na história da humanidade, aquele que enriqueceu era alguém que deu sorte. Na maior parte das vezes, quem enriqueceu, quer seja na saúde, nos relacionamentos ou com dinheiro, foi alguém que antes pensou uma coisa que provavelmente os outros não pensaram e inventou essa realidade. A oitava estratégia, ou a segunda do grupo 2, diz que você deveria fugir secretamente para o lugar em que você vai vencer. Em outras palavras, é assim: você está cercado pelas situações. Olha, o cliente fugiu, o dinheiro sumiu. Eu pergunto para você: você tem uma receita secreta, um jeito secreto, um mercado secreto, uma forma secreta de mudar a sua situação de fracasso praticamente certo? Tem. Ou seja, você tem uma carta na manga? Tem. Deveria ter. Deveria estar constantemente premeditando. Se algo acontecer, então eu tenho essa carta na manga, eu tenho aquela oportunidade, eu tenho esse jeitinho aqui de fugir, esse jeitinho aqui de contornar o problema.
Nós temos aí alguns pensadores que basicamente dizem o seguinte: onde você concentra o seu esforço? No problema ou na solução? Se for na solução, provavelmente você não só sobreviverá, mas como vai ter benesses da atual situação. E essas benesses, provavelmente, numa situação de grande dificuldade, de grande aperto, tem a ver com você achar, meu amigo, minha amiga, um lugar secreto, um jeito secreto, essa carta na manga. Nona estratégia: você está ali na beirada do rio com as suas forças, do outro lado as forças inimigas. E aí você começa a perceber que as forças inimigas estão se desentendendo, estão brigando entre si. O que você deveria fazer? Bom, de acordo com os 36, digamos assim, as 36 estratégias ou os 36 estratagemas chineses, você deveria esperar com que eles brigassem. Você deveria esperar que eles dificultassem a vida um do outro, até o ponto em que eles diminuam tanto as suas forças que agora você atravessa o rio e com facilidade vai ter as coisas a seu favor. Então, de repente, você vê pessoas e empresas brigando entre si, são seus concorrentes. Deixe com que eles briguem. Deixe com que eles briguem. Eles vão se fragilizar muito. E então, ao se fragilizar, você agora forte, e muito mais forte por causa da fragilidade que eles se autoimpuseram, você entra e domina. Vamos aqui à 10ª estratégia. Uma adaga atrás de um sorriso. Aliás, essa aqui é a foto do filme Confúcio, né? Que sugiro a vocês que assistam. Realmente o filme não traduz toda a obra deste autor, desse grande pensador chinês, mas basicamente o que ele estava dizendo é o seguinte: se você não consegue vencer plenamente, então você deveria fazer de conta que você está perdendo. E sorria, corteje o vencedor aparente. E na hora que ele se desarmar, e aí você vai lá e então usa a sua adaga. Eu não sei o que você pensa, mas ao ler toda essa obra, em vários momentos eu fiquei assim com uma certa angústia, né? Ficando pensando assim, meu Deus, como o ser humano pode pensar nessas coisas? Mas se você olhar a vida como ela é, no trabalho, nos seus projetos, quantas pessoas fizeram isso com você, não é? Elas chegam e se fazem de amigas, pessoas que dizem que vão sonhar junto com você, que você pode confiar, e aí você se desarma, e então tudo aquilo que você deu se volta contra você. Bem, de acordo com os 36 estratagemas chineses, esta é uma arma oportunista ou uma estratégia oportunista que certamente você deveria levar em consideração, porque eles levam em consideração historicamente. 11ª estratégia, ou a 5ª do grupo 2, uma amoeira morre no lugar do pessegueiro. Ou, de acordo agora com a nossa cultura, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Em outras palavras, como dizia Al Rais, a lei do sacrifício. Se você estiver numa situação dramática, se você estiver de uma forma em que você pensa assim, eu só ganho se eu perder alguma coisa, então perca alguma coisa, mas ganhe. Agora pense, o que é menos valioso, perca isso. E aí então, de acordo com a filosofia chinesa, o pessegueiro tem mais valor do que a ameixa. Então, meu amigo, ponha fogo na ameixa, entregue a ameixa, mas ganhe o pessegueiro.
E você de repente fica pensando assim, mas isso é cruel. Mas olha, isso é muito usado no mundo dos negócios. Quem nunca foi, por exemplo, num supermercado e ouviu assim, compre 3 e pague 2? Em outras palavras, eu vou queimar aqui um item, mas você vai comprar o que eu tenho que te vender numa margem legal. Ou, compre 5 disso e ganhe 2 daquilo. Em outras palavras, eu estou dizendo, olha, isso aqui tem menos valor, então eu vou fazer uma queimada nisso para ganhar naquilo. Ou nas empresas, as pessoas fazendo assim, olha, isso aqui eu vou perder dinheiro, mas custa tão barato, mas quem compra isso, compra aquilo que é muito caro e tem muita margem. Então eu vou fazer uma promoção nisso aqui, ou seja, eu vou perder aqui para ganhar muito ali. É basicamente essa jogada e que é muito usada no mundo da guerra, de acordo com o pensamento chinês também, não é? E é muito usado, portanto, para romper a envoltória desfavorável. 12ª estratégia, conhecida como estratégia oportunista, é você roubar um bode pelo caminho. Em outras palavras, é o seguinte, você está passando, está vendo a oportunidade, não deixe passar a oportunidade, meu amigo, aproveite, vai lá e tome o negócio, você entendeu? Então, assim, você está assim com a sua empresa, digamos, passando no lugar, e aí vê ali o fraquinho, concorrente fraquinho, mas com oportunidade boa para danar, mas ele não tem como tocar o negócio. E vai vender baratinho para você, vai lá e rouba o bode, pega ele para você. O bode, na China, tinha muito valor, ou ainda tem. Naquela época, olha, o bode era considerado uma carne muito saborosa e tal, e tá lá o bode dando sopa. E você passando, fala assim, ué, cadê o dono do bode e tal, não tem ninguém. Aí você vai lá e pega o bode, esse é o pensamento, né? Então é mais ou menos isso, você está na guerra ali, você está naquela dificuldade. Certamente, nesse momento de dificuldade dessa envoltória, alguns bodezinhos passaram perto de você. E, de acordo com o estratagema chinês, você tem que juntar a força. Então, meu amigo, faça o seguinte, você tem que aproveitar o bode, né? Tem que aproveitar o bode. E muita gente não aproveita, né? Não aproveita. É uma oportunidade aqui, ali e acolá, e você não a olhou como tal, por motivos diversos. Então, essas aí são as estratégias do segundo grupo. Nós vamos agora para o terceiro grupo. É o que os chineses chamam de estratégias ofensivas, ou seja, parta para cima. É seu sonho, não é? É seu projeto, não é verdade? Você passou um bom tempo juntando as forças e os recursos necessários, não é? Então agora, você não é capaz? Então vá, se você tem essa energia, essa capacidade. E aí, para essa forma milenar de pensar, você, já que está forte, deve bater no capim para assustar a cobra. Em outras palavras, você saiu para pegar uma cobra. Agora a cobra é venenosa e ela está lá no meio do capim. No capim, ela é muito mais perigosa, mas se você conseguir botá-la para fora, ela vai ficar desprotegida e você vai ver que tipo de golpe que ela vai dar. E aí você pode antever e vencer. Então você pega um palmo, uma vara e começa a bater ali, e aí eles vão ter que sair, vão ficar fracos, né? Isso na guerra é mais ou menos assim, você cerca o inimigo, mas não ataca lá o inimigo, fica lá jogando a pedrinha, jogando a bombinha e tal, um dia eles começam a ficar frágeis e começam a pegar fogo e pensa assim, vou ter que sair. Na hora que eles saem, agora eles já não têm a muralha para protegê-los, né? Eles não têm mais como se cuidar. E aí você faz isso e chama o povo para a guerra e agora você vai vencer porque você está mais forte naquela situação, não é? É mais ou menos assim. No mundo dos negócios, normalmente, boa parte dos vencedores são empresas creditícias, empresas que oferecem crédito. E você juntou todos os recursos para suportar o prazo do crédito. Agora, o que você faz? Você fica chamando o seu concorrente para oferecer. Faz igual a gente, você não é capaz, faça isso, porque nós fazemos. Então, você está chamando a pessoa para fazer.
Aí um belo dia ela cai na bobagem de fazer o que você está fazendo, mas ela não tem os meios de fazer, ou seja, ela sai do capim. Na hora que ela sair do capim, agora você oferece 2 vezes mais crédito. Ela não pode retroagir e não tem o capital para suportar. Em outras palavras, você tirou a cobra do capim e vai vencer ali. 14ª estratégia, você deve tomar um cadáver emprestado para ressuscitar uma alma. Em outras palavras, eu estou aqui tentando fazer uma guerra, mas eu não posso enfrentar sozinho e não tenho forças para vencer diretamente. Então eu pego um monte de pequenos reinos, pequenos exércitos e mercenários e vou fazê-los lutar a minha guerra até que todos saiam fracos daquele processo e aí então eu entro na brincadeira, né? Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que tem a coragem, por exemplo, no mundo dos negócios, de ter pequenas empresas sendo chamadas para fazer promoções assustadoramente ilógicas e aí para afetar um concorrente, e esse concorrente começa a fazer também coisas ilógicas, para de ganhar dinheiro, para de fazer coisas sustentáveis, e aí na hora que todos estão fracos, agora você entra com o seu negócio, com uma proposta bem diferenciada, e aí agora tudo começa a te favorecer, né? Isso é o que eles chamam de tomar um cadáver emprestado. Aqueles negocinhos ali estavam todos já perdidos, mas eles vão lá se perder um pouquinho mais. E aí, na hora que eles se perdem bem, agora a gente vai ganhar. Essa é uma estratégia muito usada no mundo dos negócios, né? Muito, muito mesmo. Impressionante como esses cadáveres, ou seja, essas organizações frágeis, elas não percebem que elas são vistas como tal e entram nessa guerra ilusoriamente, né? Ou seja, grandes corporações normalmente fazem isso, contratam ou terceirizam com pequenas corporações que não têm onde cair morto direito, né? Ou seja, já são cadáveres empresariais, estão ali para serem cupinizados na guerra, né? E vão sendo usados, e um belo dia percebem assim, puxa, mas realmente eu até em um momento ganhei um pouquinho aqui e ali, mas eu não estou ganhando, eu estou perdendo sempre, a minha vida está piorando. Mas o grande, aquele que está usando essa estratégia, está vencendo a guerra como um todo, né? 15ª, você tem que atrair um tigre para fora da sua toca, porque lá na toca o tigre é imbatível. Eu não sei se você já viu isso, mas isso também é muito usado no mundo dos negócios, muito. Eu quero fazer uma discussão com alguém, uma reunião que visa fechar um determinado acordo e tal, mas aquela parte é muito forte aonde ele está, cercado dos seus diretores, cercado dos seus assistentes, e então eu atraio essa pessoa para uma reunião e cerco essa pessoa no meu quintal, com os meus assessores, com os meus técnicos, com os meus números, e ali cercado, o tigre agora é fraco. Ele não está na toca dele mais, ele não tem as forças dele mais. Ou seja, tirar a situação da envoltória do seu grau de força e trazer para o meu centro de força costuma fazer com que eu vença, não é? Ou seja, você precisa jogar o jogo de acordo com os teus termos, aqueles que te favorecem. Isso é atrair o tigre para fora da sua toca. 16º conselho, soltar o inimigo para recapitular depois. Em outras palavras, é assim, olha, o exército estava lá e percebeu assim que iria vencer o inimigo, mas naquela conjuntura ele ia vencer com muitas perdas. E aí então faz alguma coisa para deixar aquele inimigo fugir e vai acompanhando o inimigo de pertinho até que ele já não tenha mais força nenhuma e agora então a guerra acontece, né? E isso muitas vezes é feito também na vida prática, em pequenas situações em que as pessoas vão dando corda,
e aí uma bela hora puxa-se a corda, né? Por exemplo, tem muita gente viciada em empréstimos. Aí você vai pegando um empréstimo, vai dando garantia aqui, vai dando garantia ali. Na verdade, a pessoa não quer ganhar o dinheiro do empréstimo, mas quer te enforcar, porque o que ela quer são as garantias que foram exigidas. E aí, uma bela hora, você diz, agora eu quero meu dinheiro. Agora eu quero meu dinheiro. E agora você está fraco, você não consegue mais e tem que dar as garantias. Ao longo da história, isso foi muito usado também no mundo dos negócios. Isso também é usado em outras situações, né? Isso é uma estratégia extremamente ofensiva. Vamos avançar então agora com a 17ª estratégia. Os chineses chamam isso de dar tijolo para obter jade. É basicamente o seguinte: eu estou aqui diante de um dilema e um desafio. E nesse dilema aqui é o seguinte: eu quero aquela joia, e naquela joia, para eu ter aquela joia, eu vou ter que dar alguma coisa. Eu vou dar alguma coisa que pareça ser bom para outra parte, mas na verdade, para mim, o que importa é aquela joia. Então, no mundo das guerras, assim, eu vou perder algumas batalhas, e essas batalhas, na verdade, vão fazer o inimigo cair em algumas armadilhas decisivas, e então eu vou vencer a guerra. O que importa é a guerra e não a batalha, não é? Ou seja, o que você está disposto a ceder para vencer? E você vai ter que ceder em alguma coisa. No mundo prático, por exemplo, você tem que estudar, digamos, né? Se você só vai vencer se você tiver o diploma tal. Então, meu amigo, você vai ter que abrir mão de algumas diversões durante alguns anos para conseguir chegar aonde você quer, que é a sua verdadeira joia. Ou você vai ter que ter alguns anos de não gozar férias, etc., para que você possa, então, ter aquele empreendimento. Você vai ter que fazer alguns esforços pessoais para ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor amigo e ter o prazer desses momentos que podem ser proporcionados por esse tipo de coisa. Ou seja, você vai ter que abrir mão de algumas coisas menos importantes para ter coisas mais importantes. Se você não fizer isso, então você não vai ter, de fato, isso na sua vida, a coisa mais importante. Nós vamos agora para a 18ª estratégia: capturar o líder dos bandidos. Em outras palavras, nos estratagemas chineses, se eu estou perdendo feio, eu deveria tirar do inimigo aquele que está sendo capaz de concatenar todos os esforços contra nós. E ao fazer isso, o inimigo não vai ter, portanto, mais os meios de lógica e de digamos assim, até emoção de chegar lá. Isso é muito praticado hoje no mundo dos negócios, quando uma empresa percebe que está perdendo porque, digamos, a empresa concorrente, ela tem um vendedor que é fantástico, incrível e que realmente todos o seguem, ou um grande gerente, ele vai lá e paga o que tiver que pagar, mas tira aquele gerente, aquele vendedor e traz para a sua empresa, e isso semeia o caos no concorrente. Ele já perde a ligação e a coisa para de acontecer. Essa é uma estratégia bastante ofensiva e muito considerada, de acordo com os estratagemas chineses, né? E neste momento de pandemia também, isto também está sendo muito aproveitado. As empresas estão fragilizadas, mas aquela que tem um pouco de força tem feito o quê? Pego os ótimos funcionários dos concorrentes e feito propostas e dizer e mandar recados: olha, eles estão contratando, quer trabalhar lá por um ótimo preço. Então aquelas pessoas decisivas estão reforçando o time vencedor. Então é isso, capture o líder dos bandidos, né? Em outras palavras, aqueles que estão liderando os meus inimigos. Vá lá e busque para jogar no seu time, custe o que custar. Bom, terminamos aqui o terceiro tipo de estratégia da envoltória e agora vamos apresentar as estratégias do meio para o fim. A quarta estratégia é conhecida como estratégia de confusão. E nessa estratégia aqui de confusão, ele está dizendo assim: 19ª,
tire a lenha de debaixo do caldeirão. Eu não tenho palavras para dizer sobre esse grupo de estratégias, a não ser uma muito feia. Olha, é um grupo de estratégia de sacanagens, em outras palavras, né? Em outras palavras, assim, o meu concorrente está lá construindo as suas bases, tentando com o seu suor fazer o que há de melhor, e você vai lá e boicota. Ele faz uma coisa para dar certo, você vai lá e tira aquela coisa, ou seja, o fogão deveria estar a 50 graus, e você vai lá e tirou lenha, estou agora a 30 graus, e a comida não consegue ficar boa. Então você vai minando as forças daquele concorrente. E veja, por exemplo, nesses dias aí da pandemia, eu vi uma coisa acontecer que muito me assustou. Nós tivemos aí relatos de que algumas empresas pegaram parte do dinheiro aí subsidiado, né, colocado para as empresas em dificuldade. Elas não precisavam, mas pegaram e não tinha dinheiro para todos. O objetivo era não deixar os concorrentes pegarem. Isso daí é exatamente o que nós estamos expressando: tirar a lenha debaixo do caldeirão, né? Ou seja, não deixar o caldeirão do inimigo ficar quentinho. E aí, já que não fica quentinho, ele não consegue avançar. Gente, eu estou aqui até rindo, porque é um negócio assim, sem palavras, né? Mas acontece todo santo dia. E você pode ter certeza que, se você conhecer os estratagemas e você ver o que está acontecendo, você vê o seu concorrente, você vê aquele que está lutando para tomar o mesmo espaço que você vê o que ele está fazendo, você vai entender qual é o estratagema que ele está usando. Não vai ser possível aqui nessa aula falar para vocês o que você deve fazer como contra-jogada do estratagema. Não é possível, senão nós íamos passar aqui talvez uns 2 ou 3 dias debatendo, né? Demonstrando o que na história já foi mostrado. Mas, de uma maneira geral, se tivermos oportunidade, talvez em outro momento, nós possamos explicar para vocês sobre as contrações, contramedidas que você pode fazer. Mas é um fato, é um fato. Por exemplo, eu já passei por isso várias vezes, principalmente quando estava cuidando de negócios menores, e aí um concorrente maior exigia dos fabricantes, né, no caso redes comerciais, exigia dos fabricantes que eles só vendessem para eles, naquela praça. Mas por que não pode vender para todo mundo? Não, porque eu vou te comprar esse volume, te garanto, mas você não pode vender para A, para B, para C. Isso é o mesmo que tirar a lenha de debaixo do caldeirão. O outro poderia vender, ele poderia vencer. E se você prestar atenção, essa estratégia, por mais cruel que possa parecer, é muito utilizada. Muito, né? Tem muita gente que considera isso, com certeza. 20ª estratégia: tornar as águas turbulentas para pegar um peixe. Eu não pretendo fazer aqui uma análise adversa de outras situações, mas me parece que nesse momento nós estamos vivendo isso com muita certeza, não é? Ou seja, são criadas dificuldades para que você crie oportunidades a partir das dificuldades, entende? O peixe está lá na água numa boa, você está querendo pegar o peixe. Ao invés de você jogar uma isca e tal, você vai lá e cria uma bagunça na água, o peixe fica desesperado, desorientado. Aí você vai lá e pega com calma. É basicamente isso, né? Isso está acontecendo agora, minha gente, neste momento, né? Se você, nos tempos de bonança, você não se preparou para os tempos de dificuldade, agora que a dificuldade está aí, ou seja, a água está turbulenta, você está entregando tudo seu de mão beijada. Ou seja, você é um peixe fácil nessa situação. Você deveria ter se preparado para, nesse momento, se a água ficar turbulenta,
Você tem como descer mais fundo, você tem como esperar, né? Mas você, se não se preparou, você não tem contramedida para esse tipo de situação. 21ª estratégia é mudar de pele como uma cigarra dourada. Lá na China tem essa cigarra, né, dourada, aí, que eu estou colocando uma imagem para vocês. E essa cigarra, sim, se o lugar ficar perigoso, mas for verde, ela troca a pele e a pele deixa de ser dourada e fica verdinha. Se passar a ser vermelho, ela troca de novo e fica vermelho. E aí você não percebe que tem a cigarra e ela, consegue escapulir. Não é? Então, quer dizer, você está criando uma confusão. Aquela situação está tentando te atingir, mas ela não está conseguindo te ver. Ela não está conseguindo te capturar. Ela não está conseguindo te atacar. Em outras palavras, não é muito bom ser aparecido. Não é muito bom ser muito evidente. De vez em quando eu falo para algumas pessoas assim, poxa, você está querendo colocar um alvo no seu peito? Você quer que as pessoas acertem a flechada em você com mais facilidade? Apareça menos, apareça menos. E se o cenário mudar, mude também com ele para não parecer que você é o alvo, né? É isso aí, mudar um pouquinho a pele para não parecer tanto. E no momento certo é que você vai mostrar quem é você. 22ª estratégia: fechar as portas para pegar o ladrão. Essa estratégia é uma estratégia de confusão que é basicamente o seguinte: se você tem muito mais forças que o seu inimigo, cerque o seu inimigo. Principalmente se você tiver uma força de 10 por 1. Então, você fecha a porta, ou seja, você faz um cerco nele. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já presenciei em diversas situações em que um concorrente muito forte, então, digamos, a gente criava uma loja aqui, dias depois tinha 3 do concorrente ao nosso redor. Uma de frente, um do lado esquerdo, uma do lado direito. Passava mais uns dias, tinha outra atrás. Ou seja, cerco. De maneira que o cliente dessas organizações, elas basicamente assim, poderiam ser meus, estavam tudo preparado para ser meu, mas agora está indo tudo para ele, porque ele me cercou. Ele vai ter enormes barreiras para chegar até a mim, e aí isso vai me fragilizando, né? Vai me fragilizando, não tem jeito, né? E isso acontece nos mais diferentes segmentos, isso acontece inclusive nas nossas vidas pessoais, né? Ou seja, quando você tem todas as forças, você fecha todas as portas para que nada te atinja, nada te feche. Se alguém tentar, você fecha. 23ª estratégia: você deve fazer amizade com o distante para atacar o próximo. Essa estratégia é seguida intensamente há muitos séculos. Por exemplo, você hoje vai voar num avião e aí ele diz assim, membro da Aliança Mundial, não sei o quê. Quer dizer, está dizendo assim, eu sou aliado da empresa lá da Europa, sou aliado lá da empresa da América do Norte e tal. Se você voar aqui, você também pode voar lá, tem algumas facilidades e tem algumas vantagens, e eu uso essas vantagens contra o meu concorrente aqui. No tempo da Guerra Chinesa, basicamente é o seguinte, eu tinha aliados de outros países, e esses aliados me mandavam armas especiais, uma técnica de combate diferente, um pensamento ou uma pesquisa diferente que me daria uma vantagem e tal, e que isso fazia com que, com o passar do tempo, eu começasse a vencer aquilo ali. 24ª estratégia é usar uma passagem emprestada para atacar o meu inimigo, ou que eles chamavam aqui Guo. Basicamente é o seguinte, eu não consigo atacar diretamente, e eu não tenho os meios, então eu vou usar os meios do outro. O outro tem os meios. É mais ou menos assim. Eu não consigo vencer nesse momento, você entende? A crise está grande demais. Mas eu tenho uma coisa muito legal. Tem uma empresa ali do estado vizinho tal,
ele tem 500 vendedores, que eu não tenho, e está no mercado que está aberto e que nesse momento estão fazendo negócios. Eu não consigo levar minha estrutura, eu não tenho nem os meios, mas ele tem. Eu então vou usar o que ele tem, porque num determinado momento ele pode usar o que eu tenho. Então eu começo a usar passagens emprestadas. Ou seja, alguém tem uma solução que eu não tenho para vencer este momento, ou seja, o momento que for. E essa pessoa que tem a solução, então eu vou fazer acordo e vou usar naquele momento e vou vencer. Ou seja, tenha bons amigos, entende? Amigos decisivos, amigos que tenham possibilidades, e você deveria levar em consideração as possibilidades de usar esses amigos, ou essas possibilidades, no momento que for necessário, como talvez seja esse o momento agora, dessa tremenda dificuldade provocada por essa crise pandêmica, digamos assim. Agora nós vamos à quinta estratégia, chamada de estratégia de dissimulação. Pensa numa coisa que é usada demais nos nossos dias. É mais ou menos você dizer assim, mas olha o que tem de gente de duas faces, né? Que vive um faz de conta, não está no gibi. Pois é, os estratagemas chineses, há mais de 3.000 anos, falavam que essa é uma possibilidade real de você vencer. E a primeira coisa que você deveria fazer, talvez, é levar em consideração o que eles chamam de substituir vigas e pilares por outros inferiores. É mais ou menos assim. Eu acho uma falta de honra para dizer o mínimo, mas é assim, você vai construir uma coisa, faz de conta que está usando o melhor, mas usa o inferior, porque aí você vai ter margens de manobra que o outro não percebeu. Eu não sei o que você acha, mas é muito usado, não é? Você nunca sentiu que você comprou gato por lebre? Você pode ter certeza que quem está fazendo isso está usando essa estratégia. É uma estratégia dissimulada. Está dizendo que está vendendo uma coisa para você que na verdade não é. Eu acredito que há muita desonra, mas é muito usado. E muita gente vai vencendo com isso, vencendo guerras assim, vencendo suas batalhas assim, não é? 26ª ou segunda da dissimulação. Os chineses diziam que você devia apontar para a moeira, mas repreender a acácia. Mas, no nosso linguajar brasileiro, isso quer dizer, em outras palavras, assim, você mata a galinha para assustar o macaco. É tipo, você não tem condição de matar o macaco. Você vai lá perto do macaco, mata a galinha com maldade, para dizer assim, o próximo é você. Aí o macaco fica com medo, ele ia te vencer, mas agora o medo do macaco, ele acaba fugindo da guerra, né? Em outras palavras, você provoca uma pequena polvorosa numa determinada situação, e ao fazer isso, então o outro que é forte, mas que não sabe que é tão forte assim, ele se apavora e aí você vence, fazendo pouco esforço ao invés de enfrentar literalmente, frontalmente aquilo que você gostaria de fazer. Esse jogo de faz de cena é muito usado, mas muito usado, muito usado, né? Empresas, por exemplo, que fazem outras falirem, mas que são fraquinhas para dizer, vou entrar nesse mercado, senhor Fortão, que você está e você é o próximo. E então, o Fortão, que não sabe analisar muito bem a situação, começa a fugir só por causa daquele exemplo e dizer, isso não tem jeito, né? E é uma coisa que talvez você já esteja se falando neste momento. Nossa, que crise, que coisa, isso não tem jeito. Não tem jeito. Tá vendo? É muito forte. Não tem jeito. Talvez isso seja uma galinha para assustar você, meu macaco.
Tá certo? 27ª estratégia, 27ª estratégia. Nessa 27ª estratégia, os chineses dizem que você deve se fingir de louco para se manter são. É mais ou menos o seguinte: você tem ali as suas forças, os seus exércitos, e aí de repente você vê que tem um exército enorme, muito mais preparado que você, faz de conta que não viu, baixa suas armas e faz de conta que é fraquinho, que não quer nada. E o outro fica lá te chamando, mas vem para a guerra, vem para a guerra. E você fica assim, hein? O quê? Como é que é? Ou seja, você está fazendo de conta que você é besta. Por quê? Porque você sabe que naquele momento não tem jeito de vencer. Você está esperando o momento para quando você tiver forças você agir. Não é? No linguajar da nossa pátria, é mais ou menos como você dizer assim: quem é apressado come cru. Se não estiver no seu tempo de vencer, não parta para a luta. Espere. Ou seja, eu vejo isso com muita clareza. Muita gente entrando em negócios aos quais não estão preparados. Ou seja, primeiro se prepare, junte os meios. Ah, não tem, então não entre. Não entre, espere. Muita gente agora no meio do desespero, porque muita gente está em dificuldade econômica, querendo fazer um esforço ao qual não está pronto. E todo mundo chamando, venha, faça essa loucura, faça essa. Você deveria dizer o quê? Hein? Como é que é? Guarda a sua arma, meu amigo, espera, minha amiga, não está na hora. 28ª estratégia, a nossa estratégia da dissimulação, é você tirar a escada depois que o inimigo subiu no telhado. É mais ou menos o seguinte, né? O inimigo está lá, né? Achando que vai cantar de galo. E aí ele está usando uma arma que não é dele, que não está sob o controle dele. E aí você deixa ele usar. Na hora que ele perder o controle e que precisa agora da confiança, mas você que tem o acesso, agora você vai lá e tira os meios do seu inimigo. Agora ele não tem mais como lutar. E agora você vai vencer. Não é? Isso é muito praticado nos nossos tempos, em especial no nosso país, em que as regras mudam a todo instante. Aliás, a quantidade de gente que fez investimento, acreditando que iria fazer e acontecer, não observou todos os detalhes do processo e foi cantar de galo, e aí tudo mudou. E agora, José, como fazer? Se você é aquele que tem os meios de poder esperar o tempo certo, de poder puxar a sardinha para você, então é uma coisa que você deveria levar em consideração, de acordo com os estratagemas chineses. 29ª estratégia é cobrir a árvore de flores. Sabe aquela árvore pelada? Feia? Pois é, ela está feia. Mas agora você quer vender a árvore. Então o que você faz? Meu amigo, coloca flor na árvore, faz ela ficar bonita. Ao fazer o bichinho ficar bonito, você vai vender. Talvez até muito bem. Coloca... Olha, nós usamos isso muito no mundo dos negócios, né? Já passei por isso algumas vezes. Uma certa vez nós percebemos que não havia o que fazer com os produtos do nosso cliente. Então, o que a gente percebeu é que não tinha como melhorar o gosto, não tinha como melhorar nada, já estava perfeito. Mas o que acontecia? A embalagem era feia. O pessoal achava que não era tão bom. Então, o que a gente fez? Mudou a embalagem. Mais estética, mais bonita, mais não sei o quê, né?
Então, você tem um produto, ele não está vendendo talvez a estética. Se você der um tapa estético lá, você vai conseguir fazer a coisa ser melhor, ter mais pessoas querendo, porque parece que é bom, parece que é gostoso. Isso é uma dissimulação, você entende? Talvez nem seja tão gostoso assim, mas você está lá dissimulando. 30ª e última estratégia de dissimulação: o convidado no papel do anfitrião. Isso ocorre muito no mundo político. A festa é de A, mas o poderoso é o B. Embora o anfitrião é que esteja fazendo a festa, quem vai estar nos microfones falando é o B. É uma oportunidade para que o B fale. Se o B chamasse para a sua festa, talvez ele não pudesse falar, ia pegar mal, mas ali ele fala. Então, muitas vezes você não pode falar numa determinada situação, mas na outra você pode aparecer bem. É por isso que tem muita gente usando isso hoje em situações sociais, por exemplo, em que a pessoa faz o seguinte: ele não pode fazer tudo aquilo se ele não tiver um palanque social. E veja que isso não é necessariamente uma coisa ruim. Eu já vi empresas, por exemplo, dizendo assim: pague a sua conta em dia, 1% da conta será revertida para a obra social tal, porque nós nos preocupamos com a sociedade. Na verdade, o que esse convidado estava dizendo é o seguinte: a festa é da instituição social tal, mas na verdade eu estou tendo uma tremenda de uma inadimplência. Se você me pagar em dia, você vai perceber que eu vou ajudar o pessoal, porque o custo de ajudar aquela entidade é muito menor do que a inadimplência que eu estou tendo. Por favor, me pague em dia. Essa é a estratégia, basicamente, né? E é uma estratégia dissimulada, entende? Mas funciona. Funciona. Aliás, muitas organizações talvez devessem estar usando essa estratégia número 30, com certeza, porque a sociedade estaria melhor e certamente essas organizações iriam usufruir muito disso. E nós vamos agora, meus amigos, minhas amigas, ao último grupo de estratégia. Talvez uma das mais loucas. É o que eles chamam de estratégias desesperadas. Sabe aquela estratégia do cidadão que está se afogando e não tem aonde segurar? É essa. Se você está nesta situação desse momento de pandemia, de dificuldade, de cidades fechadas, o seu negócio não pode funcionar, você não pode fazer nada, seu dinheiro acabou, e aí você vê que você não tem mais força para fazer isso ou aquilo, os estratagemas chineses dizem que numa situação dessa, você deveria fazer o seguinte: número 1, talvez considerar fazer uma trama da beleza. Eu não sei se você já percebeu, mas nas guerras, os generais são homens. E os generais inimigos traziam aquelas mulheres belíssimas para serem espiãs e passarem noites tórridas de sexo com os generais inimigos, e depois que aquele general, como um homem, ele se embebedou no amor, aí ele abre a língua, ele abre a boca e conta tudo. Ou seja, é um desespero usar a beleza, a trama da beleza, né? E é muito usado também no mundo moderno, né? Nós já tivemos assim situações em que alguns diretores de algumas empresas que nós cuidávamos, eles estavam basicamente sendo muito assediados por mulheres que, quando nós íamos descobrir, estavam ali para fazer roubo de propriedade intelectual. Muito usado. Profissionais belíssimas contratadas para usar isso. Ou seja, eu não consigo concorrer, não consigo criar, não consigo inventar, então eu vou usar essa estratégia. Eu sei, você pode pensar, e um negócio desse eu deveria considerar? Eu particularmente nunca considerei, mas sempre achei que poderiam usar contra mim, porque é usado, de verdade. Estratégia número 2,
ou 32, é o 2 desse último grupo, das estratégias desesperadas, é a chamada trama da cidade vazia. Em outras palavras, você parece que está indo para o saco, ou seja, você faz de conta que tudo vai dar errado, que você vai parar de operar, que não vai dar certo, está todo mundo contando com isso, quando na verdade você vai virar o jogo, você está só esperando o pessoal parar de lutar contra você. É um faz de conta, um desespero total um processo desse, né? Então você esvazia a sua cidade. Eu já passei por isso também, né? Você chega lá com uma grande rede de varejista e começa a faltar 60%, 70% do estoque. O pessoal, puxa, agora fecha. Quando na verdade nós estávamos fazendo aquilo lá para o pessoal ter pena e pensar assim, mas rapaz, se esse forte, esse poderoso não está ganhando dinheiro, deve ser que aqui não tem jeito. Então os concorrentes começam a desesperar também, fechar os seus negócios e procurarem outra praça. Aí ele vai lá e enche o estoque de novo. Isso é uma estratégia desesperada, chamada da trama da cidade vazia. 33ª estratégia, ou a terceira aí das estratégias desesperadas, é conhecida como a manobra do agente duplo. Tem alguém tentando tomar de você o conhecimento. Aí o que você faz? Contrata ele ou ela, já que é do outro lado e tem conhecimento do outro lado, não denuncia para tomar o conhecimento do outro. Alguém está tentando descobrir o que você vai fazer com essa estratégia. Aí você contra-ataca, descobre o que o outro está fazendo. Agora você tem os meios para contragir, digamos assim, né? É uma situação que os chineses dizem que é desesperada. 34º método é o método da autolesão. Então, você está lá perdendo de todas as formas, parece que não vai ter jeito, então você vai fazer o quê? Te dá uma pancada e diz assim, ai, coitado de mim, tá vendo? Não tem mais como lutar, porque aí pode ser que você tenha dó e pare de me bater. Ou não tenha coragem de me bater. Ou não tenha coragem de lutar contra mim. Esse é o método da autolesão, né? Então aqui na foto da imagem você pode ver, estava lá o rapaz todo inteirinho, foi lá e se deu uma pancada, ficou com o olho roxo, e agora está assim, não, mas você vai bater num pobre coitado desse, tadinho de mim, né? Hoje em dia isso é muito usado, né, gente? Aliás, o que tem de pessoas hoje fazendo autocomiseração, né? Fazendo assim, ai, coitado de mim, minha perna dói, meu coração está palpitando, você não devia fazer isso comigo, uma pessoa como eu, uma empresa como a minha, né? E aí, em grande parte, eu estou na situação de desespero e nesse reme-reme a gente consegue sair lá na frente. Mas eu posso usar essas estratégias todas que eu falei para vocês ao mesmo tempo. Isso é o que os chineses chamam de manobras interligadas, ou seja, mistura tudo junto e misturado. Um pedaço de um com um pedaço de outro, costuma dar certo também. E por fim, se não tiver jeito mesmo, nenhuma dessas funcionar e você tiver a oportunidade, fuja. É uma estratégia que costuma dar certo. Ou seja, você já fez de tudo, não tem jeito, então fuja, né? E meu amigo, minha amiga, isso é muito usado, né? Aliás, quantas pessoas você conhece e deixou o seu país? Porque achava que não tinha jeito, né? Fugiu. Então, se não tem jeito mesmo, você percebe que não tem jeito, é uma estratégia razoável considerar. Pode ser que lá do outro lado tenha jeito. E você, de repente, está aqui, insistindo em sofrer, insistindo em apanhar, insistindo em ficar tentando, porque te disseram que você tem que tentar a vida toda. Meu amigo, os anos estão se passando, olha só,
talvez esteja chegando no final aí da vida e aí o reme-reme não resolve. Aí no negócio desse, fuja. Pernas para que te quero, uma considerável, talvez uma razoável forma de resolver. Fuja, não é? Fuja. Como eu disse para vocês, por se tratarem de 36 estratégias de enfrentamento da envoltória, conhecido como os 36 estratagemas chineses, não daria para nós abordarmos profundamente cada um deles, porque é interessantíssimo demais quando nós começamos a colocar assim a contextualização de cada um, mas todos eles estão fazendo conjecturas de coisas que funcionaram para enfrentar a envoltória. Ou seja, você está com um problema, esse problema é grande, ele está te sufocando, ele está te apertando, ele está matando os seus sonhos, os seus projetos. Então considere uma estratégia. Eu sei de mim que grande parte destas daqui eu não tenho coragem de fazer, mas vejo que para muitos há funcionabilidade. E principalmente eu tenho a obrigação de saber que podem ser usadas contra mim. Logo, o número 6 é um número muito relevante para os chineses. São 6 estratégias, vezes 6 são 36. Lastreadas nas vantajosas, nas oportunistas, nas ofensivas, de confusão, de dissimulação e desesperadas. Eu gostaria de fazer aqui uma conclusão ou obter lições de vida. Eu fiz questão de colocar uma foto minha assim, meio que de olhão para fora. Nessa foto de olhão para fora, porque ao tomar ciência dos estratagemas chineses e estudar isso com uma certa profundidade, até acho que muita, durante alguns anos, e entender o poder da envoltória. Aliás, a gente fala muito da envoltória no nosso curso Realizadores, a arte de encontrar saídas. A gente fala de uma maneira mais profunda e mais técnica, inclusive. Eu me assusto com o poder da envoltória e como as pessoas não percebem como a envoltória as cerca, as domina e as escraviza, e que na verdade elas poderiam usar essas forças que criam tantas dificuldades para lhes favorecer. Então, nesse sentido, eu tenho a seguinte conclusão ou lição. Em primeiro lugar, a envoltória existe e nos influencia, dificultando ou facilitando. Segundo, tudo depende do contexto. O que você vai fazer depende da envoltória, porque vai funcionar dependendo da envoltória. Terceiro, é preciso ter uma estratégia. Eu apresentei a vocês o conjunto de estratégias mais vencedor da história, conhecido como os 36 estratagemas chineses. É preciso ter coragem, porque medrosos já entram perdendo. É preciso agir para vencer. Se você ficar parado, seja num tempo de crises grandes ou não, sem crise, provavelmente você não vencerá. Eu gostaria de sugerir a vocês um livro final. Esse livro embrulha um pouco o estômago de quem lê, mas é muito verdadeiro e precisa ser lido por quem quer entender um pouco mais de envoltória e poder. Eu sugiro a vocês esse fabuloso livro conhecido como As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. É um livro fantástico e que eu vou apresentar para vocês da academia que estão acompanhando, para quem quiser ler, mas eu sugiro que vocês adquiram o exemplar e o estude, né? Realmente tem grandes aprendizados aí. Eu espero ter contribuído para você nesta aula e dizer para vocês que você deve prestar atenção em tudo que te envolve. Nós entramos na frequência de todas as coisas que nos envolvem.
Nós entramos na frequência dos conselhos dos amigos que nos dão, dos parentes próximos que nos dão esses conselhos, do comportamento das pessoas que andam conosco, porque nós tendemos a copiá-los. Nós entramos no ritmo dos sons que ouvimos, nós entramos também nos conselhos de acordo com as poesias que ouvimos e lemos, e também daquelas mensagens que são passadas pelas músicas que ouvimos, e somos afetados pelos filmes que assistimos, pela visão que temos. Você deveria buscar uma vida mais florida, uma vida mais bela, uma vida em que as mensagens, os sussurros, os sons favorecessem o teu coração e a tua mente, de uma maneira que você se tornasse uma pessoa mais focada para uma envoltória mais positiva.